Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o portal Lance para fazer a análise do dia de hoje. Bom, a primeira notícia: Flamengo vence o Santos de virada no Maracanã. Pedro iguala a marca de Gabigol. Vamos lá, o jogo começou, o Flamengo começou no 4-4-2, tentando pressionar, fez alguma jogada de linha de fundo, voltou mais parceria, eu acho. Teve um lance lá que a Arrascaeta pegou a bola, o Arrascaeta passou do lado, se ele rolava, o Arrascaeta entraria chutando. Tem outro lance lá que a Arrascaeta conduziu a bola, tocou pro Pedro, mas Pedro não conseguiu travar seu trabalho de pivô, como ele vinha fazendo todo o jogo. Eu creio que a movimentação que o Léo Jardim pediu para os atacantes mais próximos, deixando o corredor livre para os laterais. Voltou ali fazer aquela jogada de salão. Um losango, Rasca um pouquinho mais atrás, Samuel Lino e Carrascal como fosse alas no salão e o Pedro pivô. Então aí falta ali um treinamento de como futsal dos quatro ali se aproximando para fazer toque rápido. No primeiro tempo o Flamengo tentou ali fazer, criou algumas jogadas, mas não conseguiu acabar a criação da jogada. Acabou errando no passe final. E por errar no passe final, o Flamengo deu espaço para o Santos vai ser o contra-ataque, um lançamento longo, uma disputa de corrida. O Lutel, acho que é o Lutel, o atacante do Santos, dominou a bola, ajeitou o corpo, chutou, fez um golaço, um chute de felicidade, um chute perfeito, sem chance para o Rossi. Também estava jogando bem, estava pressionando o Santos, mas muito pouco criação. Aí sim entrou o Léo Jardim, acho que no outro jogo, contra o Bragantino, ficou muito básico, mas uma mudança foi determinante. Ele saiu do sistema 4-4-2, puxou o Everton Araújo para um terceiro zagueiro, desceu o Jorginho na frente, aproximou o Carrascal do Arrascaeta, vai sendo tipo dois volantes, dois meias e um volante, abriu espaço para laterais e aproximou os atacantes. Na primeira jogada de linha de fundo, que Carrascal realmente jogada de linha de fundo, Carrascal chegando lá na linha de fundo e cruzou. Aí quando a bola sai da linha de fundo, você pega o zagueiro de costa e o atacante de frente. Foi o que aconteceu. A bola veio na medida por Pedro no alto, dividindo com o zagueiro, fez o gol, primeiro empatou o jogo. Depois ele colocou Paquetá e Bruno Henrique, continuou com esse sistema de 3-5-2, segundo Paquetá como primeiro volante, Carrascal e Arrascaeta mais próximo e Bruno Henrique na frente. Saiu o Everton Araújo e saiu o Samuel Lino. Aí com Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Carrascal e Paquetá. Os dois laterais avançando e três zagueiros com Jorginho, Léo Ortiz e Léo Pereira. Cálculo quando o Flamengo recuasse no sistema defensivo, voltava para 4-4-2. Mas o Flamengo ofensivamente passou a jogar no 3-5-2. E depois uma bola cruzada na área de novo, a Arrascaeta invade, puxa pênalti. Aí depois ele tinha o Arrascaeta põe o De La Cruz, tinha o Carrascal põe o Prata, tinha o Pedro põe o Luiz Araújo. Aí acabou modificando taticamente o Flamengo de novo. Eu gostei muito desse sistema de jogo no 4-5-1, com o Bruno Henrique na frente, dois pontas rápidos, que é o Prata e o Luiz Araújo, três volantes que saem para o jogo, que sabem sair para o jogo com qualidade, que é o Jorginho, De La Cruz e o Paquetá,
E o Flamengo ficou um time assim, defensivamente sólido e ofensivamente rápido. E numa jogada de contra-ataque, Prata jogando como ponta, não como 9, e Bruno Henrique como 9. O Prata fez o que eu acho que ele tem a melhor qualidade, costurar. Veio costurando por dentro, rolou pro Paquetá, que ajeitou e meteu lá no ângulo. Então, eu vejo, assim, vi muita mudança tática, espero que isso foi treinado, espero que ou treine para aperfeiçoar mais essa condição de jogo, que vai ser assim, durante o jogo o Flamengo vai ter que mudar taticamente, jogar da mesma maneira. Os adversários sabem como o Flamengo joga, então uma mudança tática ali no jogo, foi uma mudança simples, você segurou o Everton Araújo como desceu o volante, colocou o Jorge como primeiro, fez dois meias ali de criação com Carrascal e Arrascaeta, aproximou dois caras na área, Samuel Lino e Pedro, que ele aquela dupla, acho que para mim mais perfeita é Paulo Nunes e Jartel, que um jogador para cruzar e outro para cabecear. E uma bola aérea, o Flamengo fez o gol, conseguiu empatar. Tinha feito um gol que tinha sido anulado depois de muita discussão. Eu creio que se a bola desfiou no primeiro lance, o Léo Ortiz acho que não estava impedido. Mas o juiz não voltou atrás nessa decisão, o Flamengo teve que correr atrás e enfiar o jogo. Mostra ontem o Flamengo foi o Flamengo. Acho que o Varela foi um símbolo real do que é vestir a camisa do Flamengo. Teve um lance lá atrás que depois outro jogador não ia correr tanto como ele correu para tirar a bola do zagueiro e ir para frente e atacar como ele atacou. Então acho que é um símbolo que está nascendo de um Flamengo que é aguerrido, com vontade de vencer, com fome de vencer, com vontade de ser campeão. Acho que desse jogo você tinha essa expectativa. Quarta-feira vai ter Libertadores, um jogo forte de casa. Eu creio que o Jardim vai pensar numa maneira de jogar. Mas ontem mostrou 3 jeitos para mim para jogar, dependendo de como comportar o jogo. Então, mostrou assim variedade tática. Vamos para mais notícias do Flamengo. E sobre Pedro ser artilheiro é algo que vai ser natural. É um 9, a bola está chegando nele e ele não perdoa. Tem uma oportunidade, ele mete pro gol. Vamos para outra notícia. Paquetá muito tranquilo sobre o que tem que fazer para estar na seleção. Não depende dele, acho que depende, assim, ele jogar seu futebol, que está jogando, depende do Ancelotti escolher. Acho que é um jogador que o Flamengo contratou, ontem depois do jogo, o Flamengo estava secando o Palmeiras ali contra o Bahia, John Aires meteu até um golaço, mas é um jogador que já joga ali na função de frente. Paquetá não, joga na frente, joga atrás, faz volante, faz como atacante, é um jogador do Flamengo é muito mais produtivo que seria John Aires. O Flamengo quer pagar uma grana cara para um jogador mais velho, mas o Flamengo contratou um jogador mais novo, que é o Paquetá, que joga em várias posições ali no meio campo. Então eu creio que a contratação do Paquetá continua acertada. Jardim elogia a postura do time após vitória do Flamengo, magnífica. É isso aí, acho que a postura, acho que ele falou tudo, a palavra postura. O time não teve postura contra o Bragantino e ontem teve. Aquele time que entrou contra o Bragantino é um timaço, é um belo time, ficou 10 dias treinando, não é falta de entrosamento, faltou postura, faltou querer vencer, querer lutar, entregou muito fácil para o Bragantino e ontem mostrou que como o time quer algo, consegue. Fiou um jogo contra o Santos, que não é um time também fraco, conseguiu virar e venceu a partida. Então a palavra acho certa é o que está ali no título. Voltou postura contra o Bragantino e teve postura contra o Santos. Arrascaeta, o torcedor do Flamengo vai abraçar o time com nossa entrega.
É isso aí, falou tudo. A entrega, principalmente ali que eu vi do Varela e do Jorginho, foi incrível. O Jorginho estava esgotado, de tanto correr, de tanto orientar, chamou até a atenção do Arrascaeta na hora do gol anulado. Tem um vídeo que eu vi no Instagram que o Jorginho puxou o Arrascaeta e falou: vai lá reclamar lá, você que é o capitão. É postura de time que quer ser campeão. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui. Torcedores do Flamengo se rende a jogador criticado após vitória. Tem que ser tido. O Prata, eu achei, quando ele coloca ele na posição de ponta, que para mim é a posição que ele mais rende, que ele recompõe defensivamente, tem velocidade para chegar no ataque, tem o Tibre, fez várias jogadas pelo lado esquerdo ali, de 1 contra 1, e o Flamengo precisa de jogador assim. E o que ele achou ali no final do jogo é um esquema tático que pode até ser usado no primeiro jogo da Libertadores, mas eu creio que ele vai jogar no 4-4-2 de costume, com jogadores que ele tem confiança, que é o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, se voltar de lesão, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino com Pedro Navarro. Mas o meio campo acabou o jogo ali ontem contra o Santos. Para mim é um time que o Flamengo tem que utilizar durante alguns jogos, que acho que é uma saída, principalmente no jogo fora de casa, onde o Flamengo vai sofrer mais ataques. Faz uma linha de 5 com Luiz Araújo, Jorginho, De La Cruz e Paquetá, e o Prata pela esquerda, pelo Henrique na frente. É um time que, se for treinar para jogar no contra-ataque, no erro do adversário, vai dar vitória em muitos jogos, vai ter vitória por causa desse time aí de contra-ataque. Então o Flamengo começa a treinar isso nos treinamentos. É um time que vai estar liga, vai dar chance pro Flamengo achar uma maneira de jogar diferente, explorando contra-ataque, velocidade mortal, vou colocar assim, contra-ataque mortal. Roger Flores manda recado a Léo Jardim em Flamengo vs Santos, tem que consertar a questão do Paquetá, mas eu não concordei muito com o que eu colhi na reportagem ali. Eu vejo que Paquetá é um jogador que vai servir para isso, jogar para ele. Às vezes ele jogando como ponto vai dar resultado, às vezes como meia vai dar resultado, às vezes como volante vai dar resultado. A única coisa que eu tô falando aqui, que ele arrumou um esquema tático ali no 4-5-1 que encaixou. Então é algo que ele tem que aproveitar, principalmente no segundo tempo, principalmente jogos fora de casa, jogando nesse 4-5-1, que fecha bem ali no meio do campo e tem jogadores para puxar contra-ataque. Eu creio que pode ser uma arma ele usar durante a campanha do Flamengo, durante o ano. Outra notícia: Mauro César brinca com a decisão de Léo Jardim no Flamengo, não é o Felipe Luiz. Questão do Prata ali, eu falo de ser, ele como ponta, Prata tem tudo para jogar futebol. A ideia de jogar como 9 queimou um pouco o Prata. E pro Henrique também ressaltar aqui a entrada dele, também achei muito válido. Como ponta também jogou muito bem, fez um lance lá, mandou a bola na trave, foi como 9, pressionou os zagueiros. Então é um jogador que também entendeu o que o Léo Jardim quer fazer como esquema tático. Eu creio que o time, no final do jogo, para mim é uma saída, é um time que pode ser alternativo durante a campanha do Flamengo, durante um ano. Eu gostei do desenvolvimento, como na mudança tática também durante a partida, enxergando assim que o Flamengo não tinha muito espaço para infiltrar pelo meio, por tentar jogando um 4-4-2, acabou ele passando por 3-5-2, mas ali é uma mudança de posicionamento de uma peça ou outra.
E isso aí pode acontecer naturalmente. Já esse time acabou o jogo ali, é algo que ele tem que treinar e aperfeiçoar. A última para acabar, Brasileiro Feminino Sub-20 confia confronto das quartas de finais, dia 26, dia 30, essas quartas de finais da futebol feminino, vai ter Fla-Flu, para presentear. O futebol feminino também merece prestígio. Vi um gol das meninas, eu creio que é profissional, meteu na gaveta, que golaço, estão jogando um futebol bonito. Então finaliza a análise Frada, banda notícias estão todas no site Lancenet, que eu comprava o jornal Lancenet, no portal Lance. Entre, leia, tenha sua própria opinião, faz sua própria análise. Então até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.